Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos finalmente começar a matéria. Os moradores de Gálatas, eles eram conhecidos por sua impetuosidade, mas também pela sua inconstância, né? Então, eles eram impetuosos, então mergulhavam de cabeça logo quando Paulo pregou o Evangelho, só que logo se esfriou, né? Então, o amor às coisas novas, mas que tudo que desperta curiosidade, na verdade, traz aí essa impetuosidade, porém também se esfriava. Paulo visitou a Galácia na sua primeira vez, na sua primeira viagem, como já lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 51. Atos 13, 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Aí, capítulo 14, verso 8. Estava assentado em Listra certo varão de pés, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. 14, 20. Mas rodeando-os, os discípulos levantou-os e entrou na cidade no dia seguinte para Derbe. Não, esses textos a gente vai rever depois, tá os três errados aí. Você vai observar justamente quando nós estávamos lendo capítulo 15, né? Quando Paulo escreveu às igrejas da Galácia, estavam enfrentando uma dupla ameaça relacionada à pureza da doutrina e à pureza da conduta. Certos indivíduos haviam entrado em um terreno em que o Evangelho de Cristo poderia ser pervertido. É o mesmo problema que nós estamos enfrentando hoje, a heresia que tem se infiltrado dentro de algumas denominações, dizendo que a graça tudo cobre, né? Pode continuar no pecado, pode continuar nas práticas da carne, não tem problema nenhum. Isso é uma mentira de Satanás, isso é uma distorção da verdade. Lemos ontem, e volto a reafirmar, o que Paulo falou aos romanos. Vamos viver no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Então, eles insistiam em que, embora a salvação viesse de Cristo, as obras também eram necessárias para a salvação. Os gálatas estavam começando a ceder às práticas judaizantes, ao erro legalista, estavam voltando à escravidão da observância de dias, meses, anos e épocas e etc. De uma forma avassaladora, Paulo derruba todos os argumentos em favor da mescla da lei com a graça, da graça com a lei, da lei com a fé, da fé com a graça, destacando que Abraão foi justificado somente pela fé 430 anos antes da lei de Moisés, antes que a lei fosse dada. Então, ele começa a sua carta defendendo a sua autoridade apostólica. Cada saudação de Paulo já dá um estudo, mas olha lá, Gálatas 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então nós temos aqui o território da Galácia e poderia ter grupos se reunindo em diversos pontos, e ele está dizendo às igrejas da Galácia. Ele tem que abrir a carta dizendo, defendendo a sua autoridade apostólica vinda da parte de Deus. Por quê? Porque muitos ali sabiam que os apóstolos não o aceitavam como apóstolo. Ele quis sentar aos pés dos apóstolos e viver aos pés dos apóstolos, Deus não permitiu. E foi bom que ele não ficou aos pés dos apóstolos, porque senão ele não teria desenvolvido, amadurecido, senão nós não teríamos todo esse conteúdo das cartas de Paulo. Por quê? Porque os apóstolos iriam engessar ele naquela visão fechada, naquela visão. Por mais que Deus trabalhou e falou para os apóstolos irem para os gentios, eles tinham uma certa dificuldade de pregar aos gentios. Você vê que
Jesus falou, Deus falou para Pedro, e Pedro tinha dificuldade. Ele acaba de ter uma tremenda revelação do lençol descendo com os animais impuros, e ele entende na revelação, vai e prega para Cornélio, vai e prega para um italiano, vai e prega para um gentil. Só que a hora que os que foram enviados da casa de Cornélio buscavam por ele, ele se levanta e fala, não, eu sei que sou eu, mas ele vai até a casa de Cornélio e ele ainda não consegue aceitar que um gentil se converta. O que Deus faz? Batiza primeiro no Espírito Santo, aí ele fala, como que a gente agora vai impedir o batismo nas águas se já estão falando em línguas? Então você vê a resistência. O judeu ele tem, até hoje, essa discriminação, né? Ele acha que eles são um povo escolhido, preferido de Deus, eles acham, e muitos deles se ensoberbecem por isso, né? Então isso é um grande erro. Então logo no começo, Paulo tem que abrir a carta dizendo, eu sou apóstolo sim, mas da parte de Deus, porque da parte dos homens, não. Aí ele aproveita essa carta para fazer uma parte da sua biografia, uma parte da autobiografia. Agora, versículo 2, Paulo está dizendo que não trabalha só. A carta foi endereçada a todas as igrejas da Galácia, uma província da Ásia Menor. E a saudação? A saudação está no versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Graça e paz só pode vir da parte de Deus. Obras vêm dos homens, mas a graça e a paz vêm da parte de Deus. Versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Se ele se deu a si mesmo por nossos pecados, isso aponta para libertação. Apontou para a libertação, vida do Espírito. Lembra que falamos ontem? Deus nos criou um Espírito que possui uma alma e mora num corpo. Então, nós somos a composição de Espírito, alma e corpo. Por causa do pecado de Adão, o Espírito morreu, o Espírito se afastou de Deus. Em Cristo Jesus, aquele que o recebe como Senhor e Salvador, o Espírito, na verdade, ressurgiu, reviveu, reaproximou. Só que o corpo guiado pela alma é a natureza carnal. E agora ele precisa se subjugar, se submeter ao Espírito para que possamos agradar a Deus. Então, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Logo nesse verso 4, ele já vai dar indícios disso, dizendo que Jesus veio, Jesus morreu por nossos pecados para nos livrar desse presente século mau. Se entregou a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Está aí na apostila de vocês uma tabelinha. Jesus tomou a nossa maldição, Jesus tomou a maldição e nos deu a bênção. Jesus levou o pecado e nos deu a redenção. Jesus tomou a injustiça e nos deu a justiça. Tomou a nossa pobreza e nos deu a riqueza. Tomou a nossa doença e nos deu saúde. Tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Tudo isso foi porque Ele se entregou na cruz do Calvário. Para quê? Para nos livrar desse mundo perverso. Para nos livrar desse presente século mau. Olha aí para esse versículo 1:4. Vê se alguém tem uma tradução diferente desse presente século mau. Tem alguém que tem outra palavra? Não. Todo mundo é igualzinho? Pois não. A minha é assim, Sistema mundial. que se entregou. Sistema mundial, interessante. A minha está assim, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Isso, dessa presente era perversa. Bom,
sistema mundial, presente era perversa ou presente século mal, no original é a palavra poneros. Poneros. E poneros em grego significa perverso. Na sua forma adjetivada significa poneira. E poneira é maldade, poneira é vileza, poneira é malícia. Sistema mundial é mau, sistema mundial é de malícia, pecaminosidade. Então, Deus enviou Jesus, Jesus deu a si mesmo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos livrar da poneira, para nos livrar da maldade, para nos livrar da pecaminosidade do sistema mundial. Essa é a vontade do Pai. Para que Deus enviou Jesus? Para nos resgatar, para nos comprar de volta, para nos trazer de volta. E aí ele conclui essa saudação inicial, dizendo: a quem seja glória para todos sempre. Amém. A quem? A Jesus. A ele seja glória para todos sempre. Amém. O Evangelho não foi somente pregado a eles, mas o receberam e também desfrutaram os benefícios. Qualquer destituição da graça ou queda da graça é uma apostasia do Evangelho. Então, essa heresia que está infiltrada nas igrejas de hoje da graça abundante, isso é apostasia. Tá? A apostasia não é somente o esfriamento de sair da igreja. A apostasia é estar perdido dentro dela. É pior. Por quê? Você vai falar com alguém que está nessa apostasia? Não, mas eu estou na igreja. Eu vou na igreja mais do que você. Eu cultuo mais do que você. Mas, na verdade, debaixo de uma heresia, que não vive a verdade da palavra, e aí é onde se trocam os valores. O culto se torna um show, adoração e louvor se torna uma cantoria, e normalmente esse tipo de culto vai ter 1, 2 horas de louvor e 10, 15 minutos de palavra, quando se tem palavra. As pessoas se perdem, né? Quantos anos vai passando dentro da igreja, vai se perdendo, se vai ficando estranho. E aí vai entrando naquilo que nós falamos ontem, aquela estruturazinha: ritualismo, rotina, tradição. Agora vamos voltar anos atrás. Não foi isso que aconteceu com a igreja primitiva para se tornar católica, apostólica, romana? Católica é universal, excelente, importante, mundial. Apostólica é fundamento dos apóstolos. Necessitamos até hoje. Então podemos dizer que a igreja evangélica é católica apostólica? É. Ela só não pode ser romana, com as tradições de Roma, com as tradições do paganismo. Mas devemos ser católicos e apostólicos. Católica é universal, a igreja universal. Apostólica é fundamento dos apóstolos. Só que eles se desviaram com o tempo. Por quê? Por causa do ritualismo, por causa da rotina, por causa da tradição, por causa de interesses humanos. E esses interesses humanos começaram a colocar indulgências. Você já comprou o seu pedacinho no céu? Vai procurar fulano de tal que ele está vendendo um terreno lá. Você quer ser consagrado a bispo? A bispo? Paga X. Você quer ser consagrado a apóstolo? 10X. O senhor falou um negócio ontem que para mim foi muito fundamental, porque a gente tem que rever os nossos conceitos. O tempo vai passando e a gente vai entrando na onda. Vai se adequando. Vai se adequando. Para mim tem sido assim uma renovação ontem, hoje, de valores mesmo que você vai perdendo conforme você vai
ficando quieto, né? Então isso é muito importante para mim. É isso que normalmente eu falo. Nosso chamado particular aqui de Torre Forte não é evangelismo, não é missões. Nosso chamado é fortalecer os missionários e os pastores que estão no campo. Por quê? Missões e evangelismo, quem está no campo já vai fazer. Agora, quem vai pastorear quem está no campo que... A senhora ainda teve o privilégio de sair de lá e estar em São Paulo, voltar para São Paulo. Agora imagina um pastor que está 10 anos no campo sem uma reciclagem, sem um pastoreio. Ele se acomodou, ele se acostumou. Se já não bastasse toda a batalha espiritual que ele sofre por estar no território do inimigo, a tradição, o ritualismo... Ai meu Deus, mais um culto. E passa a fazer isso por obrigação. Passa a fazer isso porque, afinal, ele está lá para isso, mas não mais por prazer, não mais para buscar a Deus. Tornou um tradicionalismo. E essa foi a forma que todas as igrejas se perderam. A rotina também. E nós não estamos imunes disso. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Nós temos que tomar cuidado para não cair na rotina, não cair na tradição. Nós temos que reciclar vez após vez, vez após vez. Por que eu gosto de ler um novo livro da matéria a cada matéria? Para realmente ver o que está sendo falado acerca dessa matéria nos dias de hoje. Para ver o que está sendo... Já gosto dessa matéria, já até dei aula. Já deu aula sobre ela? Completamente diferente, não tem explicação. Todas as vezes que eu venho para cá, eu procuro, né? Falei assim, procuro um lugar para eu ir. Eu fui o ano passado no Descende. Mas não se compara, a gente quer show. Mas não se compara a aula. Se compara as pregações que a gente teve esses dias. Então, quando nós começamos a trazer os missionários do campo para a convenção, o crescimento do reino foi infinitamente maior do que quando nós visitamos eles. Porque eles vêm para ser ministrados, eles vêm para poder sentar, eles vêm para poder reciclar. Não estou falando nada novo, estou falando que todo mundo aqui sabe. Só que quando a gente se propõe a fazer uma aula, a gente revê nossos conceitos. A gente relembra as coisas, que muitas vezes o tempo no campo fica esquecido. Esse é um dos piores problemas das igrejas que vão se tornando históricas, que vão tendo um tempo de vida. E, tristemente, quanto mais tempo a igreja tem, menos o pastor quer sentar para ouvir, menos o líder quer sentar para reciclar, para rever. Não, eu já tenho teologia. Quantos anos você se formou? Não, faz 40 anos. Irmão, depois desses 40 anos você fez algum curso? Não, eu já sou formado. Gente, 40 anos, quanta coisa mudou. Quanta revelação nova. Domingo eu estava conversando com um casal e eles vieram me perguntar no final do culto acerca do preterismo, desses que estão dizendo acerca da escatologia, mas que estão negando o dispensacionalismo, né? Não creem nas dispensações. E eu falei para eles assim, olha, eu sei que é uma ignorância minha, mas na verdade o que acontece? Eu, Cleiton, não consigo definir uma linha de pensamento. Muitas pessoas me perguntam se é calvinista, se é arminiano, se é luterano, se é o quê? Eu acho que cada um teve uma parte da revelação. Eu acho que Calvino teve coisas boas, mas tem coisas que eu não aceito em Calvino. Mas por isso que Paulo falou, né? Observar tudo. Você tem que ter tem uma que maturidade para você observar tudo isso. Eu acho que Lutero teve muitas coisas boas. Sim. Mas eu não posso aceitar algumas coisas de Lutero. Arminiana, teve alguma coisinha boa. É difícil, né? O arminiano. A gente tem que aprender, nem que for para aprender o que não deve fazer. Nossa, não. Mas tem alguma coisinha boa.
Mas não tem como a gente definir uma linha de pensamento. Eu, Cleiton, gosto da teologia pela dispensação. Eu gosto da visão das 7 dispensações. Só que quem é dispensacionalista é pré-tribulacionista. E eu não sou pré-tribulacionista. E o povo não consegue entender como ser dispensacionalista e não ser pré-tribulacionista. O senhor acha que a gente vai passar por um pouquinho da pré-tribulação? Outro assunto. Vou colocar a senhora no grupo da turma para receber todas as aulas que a gente chega lá. Então, na verdade, o que acontece? De cada pessoa, e isso eu não falo só desses históricos, eu falo dos dias de hoje também, de cada pastor, de cada líder, ninguém vai ter a revelação toda completa. A gente tem que ser uma somatização e chegar a um equilíbrio. Não podemos cair nos extremos, não podemos cair na rigidez engessada, porque vai se tornar rotina, ritualismo, tradição. Temos que chegar a um equilíbrio. Então a importância de examinar tudo, reter o que é bom, ver o que condiz e, acima de tudo, ver o que o Espírito Santo testifica no coração. Isso é fundamental. Então o Evangelho não foi pregado somente a eles, mas o receberam e também desfrutaram os benefícios. Agora veja, versículo 8, o meu título aqui na Bíblia Plenitude, revista e corrigida, diz: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, nos anuncie outro evangelho além do que já está anunciado, seja anátema, seja maldito. Tem muita gente que confunde a palavra apócrifo com anátema. É uma grande diferença, uma diferença gritante. Para quem não estuda, dá para ter algum. O que acontece? A Bíblia cristã tem 66 livros divinamente inspirados que entraram no cânon. Na Bíblia católica existem alguns livros que não estão no cânon, que são chamados de apócrifos. O fato deles serem apócrifos não são malditos. O fato de serem apócrifos significa que eles não têm evidência divinamente inspirada. Por quê? Grande parte deles foram escritos no período do silêncio de Deus, nos 400 anos de silêncio de Deus antes de Jesus vir ao mundo. Então ele é apócrifo, ele é não divinamente inspirado. Ai, mas a história de Macabeus aconteceu? Sim. Você acredita no que está escrito no livro de Macabeus? Creio plenamente. Macabeus fez a revolta, por quê? Porque Epifânio entrou no templo e sacrificou uma porca no altar, contaminando o altar. Ele sacrificou a porca a Zeus. E os filhos de Macabeus fizeram uma revolta, e nessa briga, nessa luta, caiu o vasinho de azeite e não tinha iluminação no templo. E aí o que eles fizeram? Oraram ao Senhor porque sobrou a quantidade de azeite para uma noite. Só que para curtir o azeite original tinha que ter 8 dias. E aí um deles se levanta e fala assim: não, nós vamos acender e vai durar até ele acabar, até se apagar naturalmente. E Deus milagrosamente pegou esse pouquinho de azeite de uma noite e multiplicou por 8 até o outro azeite ficar pronto para que a lâmpada do templo não se apagasse. Então, isso foi chamado da festa de dedicação. Isso é chamado até hoje da festa de Hanukkah, que também é chamada da festa das luzes. Festa das luzes, festa da dedicação. Festa da dedicação, festa das luzes, festa de Hanukkah é a festa que é tida em dezembro.
que há uma certa similaridade com o Natal, mas não é o Natal, tá? Mas há uma certa similaridade com o Natal. Só que a festa das luzes, a festa de Hanukkah, como Deus multiplicou o azeite de um dia, a lâmpada que tinha que manter acesa era do candelabro. E Deus multiplicou por 8, então é o candelabro de 9 peças. É o candelabro que tem justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquilo que tinha para um dia, o Senhor multiplicou mais 8 dias, e as lâmpadas do candelabro não se apagaram pelo período de 8 dias. Então, o candelabro natural colocado no tabernáculo por Moisés é de 7 pontas, é de 7 hastes, que representam os 7 Espíritos de Deus. O candelabro com 9 é o de Hanukkah. Não está errado, é que esse aqui é específico para a festa de Hanukkah. Mas essa festa é bíblica? É. Onde está a raiz dessa festa? No apócrifo. Então a gente tem que rejeitar. Tá, só que Jesus foi participar dessa festa. E o Evangelho de João diz que Jesus foi a festa da dedicação. Peraí, se Jesus foi a festa da dedicação, é porque na verdade ele aceitou a festa de Hanukkah. Mas como que Jesus foi na festa de um livro apócrifo? Pelo que ela celebra, pelo que ela realiza, um milagre de Deus. Então não é pecado você celebrar Hanukkah, não é errado você celebrar Hanukkah. Então, na verdade, a gente tem que entender que o apócrifo não é anátema. Apócrifo significa simplesmente um livro histórico, não divinamente inspirado, que não tem comprovações, que não caiu no crivo do cânon, que não foi aceitado como divinamente inspirado, mas é histórico, e a gente tem que aceitar como histórico. Anátema, maldito. Anátema é outra coisa totalmente diferente, que significa maldito. Maravilha-me que tão depressa vocês passassem daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, gente, a seita da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos dos Últimos Dias, a Igreja de Mormons, ela é embasada na revelação de um anjo do céu. Ela é embasada no anjo Moroni. Anjo Moroni, que visitou Joseph Smith e falou que tinha um livro escondido debaixo da árvore. Ele foi, o livro estava lá, e aqui eles têm o Evangelho segundo Joseph Smith. Paulo aqui em Gálatas já falou para a gente rejeitar isso. Um anjo do céu anunciar outro evangelho, isso seja maldito, isso seja anátema. O espírito de confusão ainda coloca o nome na igreja, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que está embasada num evangelho que foi revelado por um suposto anjo do céu, que a gente sabe que do céu não tem nada. Mas a Bíblia é tão completa que, ao escrever para os Gálatas, Paulo já nos vacinava contra isso. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito, seja anátema. Gente, em 2 versículos ele reforça a mesma coisa. Por quê? Porque é importante isso. Agora vamos observar aí. Ele começa dizendo: estejais passando. Maravilho-me que tão depressa passasseis. Passasseis, ou outra tradução, estejais passando, é a palavra grega metatiten. Está aí na apostila de vocês. Metatiten no grego significa transportar para outro lugar, transferir. Sair desse evangelho que vocês acabaram de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, remover este evangelho e ser transportado para outro.
É isso que ele está falando no passasseis tão depressa. Para outro evangelho. Outro vem aí da palavra héteros. E héteros de espécie diferente. Por isso que heterossexual são pessoas de espécies diferentes. Hétero de espécie diferente. Que passasseis para outro. Outro, que não é o mesmo. O qual halos, de outra espécie. Que na verdade veio para perverter. Que na verdade veio para contaminar. Ou dependendo da tua tradução, transtornar. Que significa metastrefo. Metastrefo, voltar-se, transferir, modificar de uma para outra coisa. Anátema, algo amaldiçoado que precisa ser destruído. Verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Provável que aqueles judaizantes que chegaram na igreja, a igreja quis agradá-los porque eles ficou ali com eles, então, vamos aceitar isso, vamos voltar a circuncidar, vamos voltar a lei. Espera aí, você não foi chamado para agradar homens. Até quando submeter a uma autoridade? Até ela não se desviar da verdade da palavra. Por que me entenda a colocação, insubmissão de Daniel não foi tida como rebelião? Ele obedeceu ao edito do rei? Não. Fez motim, fez confusão, fez briga? Não. O que ele pergunta? Não é Covid não, é o ar mesmo. É o ar, eu tenho rinite. Sadraque, Mesaque e Abednego foram rebeldes? Não. Se eles fossem rebeldes, Deus não teria enviado o quarto anjo. Como seria a rebelião? Seria rebelião se Daniel se levantasse e falasse: Deus, eu que oro, eu que jejuo, eu que oro 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Ei, vocês não vão ficar comigo? Eu estou buscando ao Deus verdadeiro. Se ele contaminasse o povo e fizesse aquela confusão do povo, aí ele seria rebelde. Deus não iria livrá-lo da cova dos leões. Se Sadraque, Mesaque e Abednego fizesse motim, confusão, fizesse o que o termo bíblico chama de multiplicação do comércio, jogo de palavras, aí seria rebelião. Mas, olha, nós não podemos obedecer a esse edito. Qual é a sentença de quem não vai obedecer? A sentença é ser lançado na cova dos leões. Na fornalha de fogo ardente. Morramos nós na fornalha de fogo ardente se o nosso Deus não nos livrar. Mas se dobrar diante de estátua, não faremos. A gente vai mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pode aquecer. Então eu tenho que entender qual é a conotação de rebelião e qual é o limite aonde se submeteu a uma autoridade. Por exemplo, se levanta um imperador e ordena que não pode mais ler a Bíblia, tem um monte de crente que vai falar: não posso desobedecer a ordem de uma autoridade. Isso aí não. Eu não vou obedecer não. Se ele diz, não pode mais cultuar, não, é a ordem do governador, é a ordem do presidente. A gente não pode desobedecer a autoridade. Espera aí, mas pode desobedecer a Deus? A igreja hoje quer obedecer o que lhe convém.
Não, mas é pecado de rebelião. O governador proibiu lermos a Bíblia, não podemos ler. Até onde você obedece uma autoridade? Até não ferir os princípios bíblicos. Se amanhã ou depois levantar um surtado e falar, não pode mais orar a outro Deus, tudo que você tiver que pedir, você vai pedir a mim, nós não podemos aceitar. Nós não podemos baixar a cabeça e aceitar passivamente. Então nós temos que distinguir a rebelião da submissão de autoridade. Por outro lado, temos que entender que vai ter uma paga. Quem for pego cultuando vai ser preso. Vamos ser presos, mas não podemos deixar de cultuar o Senhor. Então, nós estamos vendo que o período bíblico ele se repete, o ciclo bíblico ele se repete. Os irmãos de Gálatas queriam agradar os judeus que queriam judaizar e acharam que podia dar com as duas coisas. Não, a gente acredita que Deus enviou Jesus, que Jesus é o único que salva e que Ele é o único que tem poder, Ele é o único que ressuscitou, mas vamos cumprir a lei também, vamos judaizar. Paulo dá uma chamada de atenção: persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele aproveita a situação que está acontecendo para fazer um resumo da sua autobiografia e para dizer: eu já fui fariseu dos fariseus, eu já persegui os cristãos, eu já matei cristão, eu já fui atrás de carta para poder matar cristão, mas fiz isso por zelo da tradição, fiz isso por ritualismo, fiz isso por causa dos meus pais, fiz isso por causa do que eu aprendi. Então ele, na verdade, está contando o seu testemunho. É a diferença de religião e evangelho. Religião é tradição. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer boas novas. Jesus não quer religiosidade, ele quer transformação. A importância de entendermos não a religião, mas o evangelho. Paulo está dizendo: eu me avantajava de exceder os da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. E ele conclui esse capítulo 1, de 15 a 24. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Ou seja, não fui dos 12 do Cordeiro, mas parti para a Arábia. Aqui ele está falando do quê? Depois que ele teve aquela experiência lá no caminho de Damasco, que ele caiu, ponto. Não põe cavalo na história. Que tem pastor pregando que ele caiu do cavalo? Ele caiu, gente. Ai, mas a tradição diz, mas a Bíblia não. Então só se limite ao que a Bíblia diz. Ele caiu. Se estava em cima do cavalo, se estava embaixo, não importa. O que importa é que ele caiu. Só que não tem cavalo em nenhuma tradução. Depois que ele teve aquela experiência, e aí Ananias vai lá, ora por ele, ele volta a enxergar, ele é batizado, ele fala em línguas, ele se retirou para a Arábia. Por que ele se retirou para a Arábia? É algo como se ele fizesse uma releitura de todo o Tanakh.
é algo como se ele sentasse na presença do Espírito Santo de Deus e falasse assim: o senhor tem que me explicar aqui. Jesus apareceu no caminho de Damasco, agora eu quero tirar minhas dúvidas. Farisaísmo diz isso, 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 isso e isso. E o Senhor diz o quê? Como que eu vou explicar essa passagem agora? Como que eu vou entender essa passagem agora? O que eu vou fazer agora com a explicação do tabernáculo? O que eu vou fazer agora com a explicação das 613 leis? Gente, Paulo só teve o gabarito que teve, o conhecimento que teve, porque ele meditou em todo o Antigo Testamento para entender antes de começar a pregar. Muitas pessoas acham que ele acabou de ter a visão, Ananias foi, orou e já saiu pregando. Não. Parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou na Arábia. Alguns dizem 14 anos. Não. 14 anos é outra situação. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele só 15 dias. Ele queria seguir os 12. Ele queria andar com os 12. Deus não permitiu e glória a Deus por isso. Porque se Deus permitisse andar com os 12, nós não teríamos as cartas paulinas. Então tem coisa, entenda a colocação que eu vou dizer. Tem coisa que Deus não permite na hora que a gente quer, e nem é questão de pecado, questão moral, questão errada, mas é porque Deus tem um plano maior. Ele, gente, imagina, quem teve um bom gabarito aqui de infância e adolescência, estudou em escolas particulares com bons mestres, sabe o que eu vou dizer? Imagina uma pessoa que estudou aos pés de Gamaliel. Isso era caríssimo, isso era uma coisa assim raríssima, era só uma pessoa bem de vida para pagar um mestre como Gamaliel para ser tutor de um filho. Ele cresce com os melhores mestres, para depois, num encontro com Jesus, saber que tudo mudou. Não é que tudo estava errado. Cuidado! Mudou a dispensação. Mudou. Deus não muda, mas Ele muda a forma de agir. Então, o que acontece? Uma pessoa, mesma coisa Moisés. 40 anos com os melhores mestres, os melhores tutores. A gente tem que entender que Moisés estava sendo treinado para ser o próximo faraó. Então ele teve os melhores professores, os melhores mestres, ele teve as melhores escolas, os melhores cursos, os melhores treinamentos. Depois de 40 anos, numa fatalidade, matou um soldado egípcio. Pela lei egípcia, quem mata alguém tem que ser exilado em terra distante 40 anos. Ele se exila 40 anos. Uma pessoa que estudou 40 anos, ficar 40 anos sem estudo, o que ele vai falar? Agora eu estou pesado de línguas. Estou 40 anos fora da escola. Eu estou 40 anos sem nenhum curso. Eu estou 40 anos sem nenhum treinamento. Nem sei mais que faraó que está lá. Então quando ele fala que ele é pesado de língua, ele está falando que ele é gago. Ele está falando, eu estou desatualizado, eu estou destreinado, eu estou 40 anos sem estudo. Me tornei pesado de língua. Mas 40 anos que eu estou cuidando de ovelha. 40 anos que eu estou aqui no sertão. Das ovelhas que nem minhas são do meu sogro. Vai, Moisés, porque Arão vai ser a sua voz diante do faraó. Então a gente entende o quê? Para uma pessoa que cresceu aos pés de Gamaliel e anotava tudo de Gamaliel, e agora entender que mudou a forma de Deus agir, mudou a dispensação, uma coisa que a gente precisa corrigir nos púlpitos das igrejas é que quando ele perseguia cristão e matava cristão, era zelo. Zelo do Pentateuco, zelo do Antigo Testamento. Ele não era assassino, como eu já ouvi muito pastor dizendo.
Ele está na lei, e na lei, olho por olho, dente por dente. Ele ainda não entendeu que mudou para a graça. Ele ainda não caiu a ficha que houve uma dispensação que mudou. Então ele tem zelo em defender a Torá e dizer, essa seita aí do caminho vai acabar desviando o povo do Pentateuco. Essa seita aí do caminho, Deus me elegeu para defender o Pentateuco. Eu vou defender o Pentateuco. O que ele está dizendo aos Gálatas é, eu sei muito bem o que esses judaizantes fizeram na cabeça de vocês, porque eu já fui um deles. Eu já defendi com unhas, garras e dentes. Eu já matei cristãos, ou fui conivente com a morte de Estevão e outros cristãos. Só que depois que eu tive a experiência, fui para a Arábia, fiquei um tempo na Arábia, depois voltei outra vez para Damasco, depois, passado 3 anos, fiquei 15 dias aos pés de Pedro, e não via nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Você tem costume de pintar sua Bíblia, marcar, assinalar, riscar, fazer qualquer coisa? Sublinha aí, irmão do Senhor, porque é nascidos do mesmo ventre. Irmão mesmo, é filho de Maria com José. Tá? Porque a tradição católica diz que os irmãos de Jesus eram filhos de José do primeiro casamento. Mentira! Criaram essa mentira só para justificar uma outra mentira, que Maria ficou virgem até o final da vida. Não! Então, quando o termo bíblico diz irmãos do Senhor, a palavra no original é nascidos do mesmo ventre materno. Então, não pode ser da primeira esposa de José, porque, coitado, nem teve a primeira esposa. Então, Tiago, esse Tiago que ele viu aí, é o Tiago que é o bispo de Jerusalém. Esse Tiago é o Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as partes da Síria e da Cilícia, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então o que ele está fazendo? Está mostrando a autoridade que ele tem para pregar, dizendo que veio de Deus e não dos homens. Quando ele diz, não consultei carne nem sangue, ele está dizendo que veio da parte de Deus. Quando ele diz que foi para a Arábia, ele fez uma releitura de todo o Antigo Testamento, para que Deus explicasse cada detalhe do Antigo Testamento. E nessa releitura é que ele firma os conceitos, as bases doutrinárias para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, capítulo 2. Paulo não estava pregando nada contrário ao que ele tinha pregado antes. O zelo de Paulo pelo Pentateuco era tão grande quanto o zelo de Paulo pelo Evangelho. É o tamanho que ele deseja que o julgamento de Deus, seja anátema, maldito, recaia sobre aqueles que distorcem a verdade em algum momento. Somente a intervenção divina poderia transformar repentinamente Paulo de um fanático zelote do judaísmo para um zeloso missionário cristão. Só Cristo mesmo aparecendo a ele. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Judas se matou, se enforcou na árvore, o galho quebrou, caiu no penhasco e tudo mais. E aí estão todos reunidos no cenáculo, e os 11 reunidos no cenáculo. Pedro lembra que o livro de Salmos fala que outro tem que assumir o bispado daquele que se matou, e elege Matias. Matias cumpriu o critério para ser apóstolo do Cordeiro, porque Matias era um dos 70 que foi enviado e viu Jesus em carne e sangue. Agora, me responda sinceramente, dos 12, incluindo Matias,
qual que tem o mesmo gabarito de estudo do que Paulo? Nenhum. Porque nenhum dos 12 era escriba, era mestre na sinagoga. Jesus não escolheu os 12 do sistema religioso. Jesus escolheu pescador, cobrador de imposto. Jesus não pegou da sinagoga. Então, se os 12 se reunissem para evangelizar Paulo, Paulo iria converter os 12 ao judaísmo. Eles iam apanhar. Paulo iria converter os 12 ao judaísmo. Então, quando Deus quis que o evangelho se propagasse, é mais fácil Jesus descer na terra de novo e falar com Paulo do que os 12 convencer Paulo. Outra coisa, quando Deus quis levantar a sua nação na terra, ele pega um homem estudado, letrado, formado em todas as ciências da época, no Egito. Egito, terra do pecado, mas eram as maiores universidades, os melhores cursos, os melhores mestres, os melhores ensinamentos. O Senhor levanta, o Senhor permite Faraó colocar a lei, faz com que Moisés vá para dentro do palácio. O Senhor permite esse homem estudar. Porque quando Deus quer fazer o seu povo crescer na terra, ele levanta alguém estudado. Ele levantou Moisés. Então entenda, ele é responsável por escrever o Pentateuco. Não é 100% do Pentateuco que é a revelação. Muita coisa do Pentateuco é conhecimento. Muita coisa de Gênesis é o que ele estudou lá na faculdade do Egito. Muita coisa da criação do dilúvio ele viu na faculdade do Egito. O Espírito Santo inspirou ele para colocar a sequência de palavras, fazer uma síntese e um resumo. Mas, por exemplo, para ele escrever as leis do povo de Deus, ele era formado em direito no Egito. É como se Deus dissesse: senta aí. Lembra aquela aula que você teve, olha, sobre a questão do vizinho? A lei egípcia diz isso, 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 isso e isso. Agora escreve aí: eu, porém, vos digo tal, 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 tal. Questão do adultério. Olha, a lei do Egito diz isso, 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 isso. Matou alguém. A lei do Egito diz isso, 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 isso. Escreve aí, para o meu povo, isso, 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 isso. Deus pegou uma pessoa estudada, capacitada, Deus pegou uma pessoa instruída. Quando Deus precisou revelar a planta do tabernáculo, ele pega alguém que era formado em arquitetura. Tantos côvados à direita, tantos côvados de fundo, tantos côvados, a coluna vai ser de tantos em tantos metros, a extensão com uma porta só de entrada e dentro, tal, tal, tal. Deus deu a linguagem técnica para um engenheiro, para um arquiteto. Paulo, a mesma coisa. Antigo Testamento, a gente pode definir que a pessoa mais estudada para dar crescimento ao povo de Deus foi Moisés. Novo Testamento foi Paulo. Agora, foi mais fácil Jesus ter um encontro no caminho de Damasco com um perseguidor do que botar 12 para estudar. Sim. Com certeza. Porque como é difícil o povo de Deus gostar de estudo. É verdade. Só que algum Moisés e algum Paulo tem que se levantar. E muitas vezes o Paulo dessa geração está escondido em um perseguidor.
culto, letrado, que precisa ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus, para poder trazer uma revolução na nossa geração. Paulo não estava pregando o contrário do que ele tinha pregado antes. O zelo de Paulo pelo Evangelho era tão grande que ele desejava o julgamento de Deus recaia sobre aquele que distorcer, seja anátema. Somente a intervenção divina poderia transformar repentinamente Paulo de um fanático em um seguidor zeloso, missionário cristão. Paulo não recebeu nenhuma instrução humana depois da conversão, mas ele se retirou para a Arábia, onde Deus revelou a substância, a essência do Evangelho. Esse período de isolamento se encaixa exatamente em Atos 9, 22 e 23. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Agora vai comigo para 2 Coríntios, capítulo 4, que ele vai citar isso também. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A gente vê essa posição agora no capítulo 2. Capítulo 2, de 1 a 10. Gálatas. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Quando ele cita aqui, em comunhão comigo e com Barnabé, ele está citando do chamado do envio lá da primeira viagem, Atos 13. Então, na verdade, você tem que ver a congruência da carta com o que ele viveu. A autoridade de Paulo foi reconhecida lá na Assembleia em Jerusalém, no capítulo 15, naquilo que nós lemos ontem, na discussão lá de Paulo, Barnabé e Pedro acerca da circuncisão. Então aí, o que a gente pode destacar? Subi a Jerusalém por uma revelação, ele diz no versículo 2. Olha lá, 2 Coríntios 12, verso 1 e 2. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Quando ele estava retirado, quando ele estava aí buscando o Senhor, ele teve uma experiência, um arrebatamento. Voltando para o capítulo 2, verso 3, ele cita Tito. Olhando aí na sequência, do verso 4,
Isso por causa dos falsos irmãos. Lá quando ele está fazendo a defesa do seu apostolado em 2 Coríntios capítulo 11, ele também vai falar desses falsos irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, 24 a 26. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Por que 5 quarentenas? A lei romana afirmava que ninguém podia ser açoitado mais do que 40 chicotadas. Para burlar a lei, o que eles faziam? Vamos dar 39, a gente espera um tempinho, dá mais 39, espera um tempinho, dá mais 39, espera um tempinho, dá mais 39, espera um tempinho, dá mais 39. 5 quarentenas menos 1, ele está dizendo que ele foi chicoteado 195, com 195 chicotadas. 5 quarentenas, 5 vezes 40, 200, menos 1, menos 5, 195 chicotadas. Fui açoitado pelos judeus. 5 quarentenas menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Gálatas capítulo 2, verso 4. Isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. A leitura de Paulo com a luta e o sofrimento, ela é um pouco diferente da nossa. Olha o que fulano fez comigo, olha o que Beltrano é crente, é pastor. Não. Só revelou que é um falso irmão dentro da casa do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas declarações e com as nossas palavras. Verso 5. Aos quais nem por 1 hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ele está dizendo, passei tudo o que passei para que vocês permaneçam, perseverem na verdade. E aí no versículo 6 ele faz a confirmação. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Mas dos versículos 11 até 21, ele vai falar sobre a justificação da fé. E aí a gente vai lendo mediante a explicação. A Antioquia da Síria era a 3ª maior cidade do Império Romano e o centro missionário da igreja primitiva. Olha o verso 11 e 12. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Mas depois que chegaram com Tiago, Pedro foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Volta lá comigo para Atos 11. Atos 11, 19 a 26. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque o homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja de Antioquia e ensinaram assim muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de apóstolos. Antioquia é a igreja referencial de missões no Novo Testamento. Ela foi responsável em enviar Paulo para as viagens missionárias. Olha lá no capítulo 13, verso 1. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, também apóstolos. Espera aí. Eles criam os 5 ministérios. Ativos ali, havia profetas. Mas na graça tem profeta? Tem. Ele mesmo, quem? Jesus, estabeleceu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Ali na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e também alguns mestres, a saber, quais? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo dava um ano ali já ensinando eles. Então ele não é enviado para uma aventura. Ele é enviado porque eles tinham provado o conhecimento dele. Ele é enviado porque ele tinha ensinado eles. Ele é enviado porque eles querem enviar o melhor. Agora veja. Servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, num dia de consagração, o Espírito Santo usa um dos profetas que diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, derramou 1 litro de óleo? Não. Novo Testamento e dispensação da graça não tem nenhuma consagração com óleo para reconhecer ministérios. Isso é um erro da igreja dos nossos dias. Misericórdia. Um erro e um erro muito sério. Por quê? Olha, no Antigo Testamento é símbolo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não estava dentro do homem. Jesus veio, morreu, tirou o pecado do homem, e o Espírito Santo agora habita em nós. Então o Espírito Santo já está em nós. Então não precisamos de óleo para reconhecer ministros. Mas há um detalhe. Quando se unge com óleo um ministro, seja ele apóstolo, seja ele profeta, seja ele evangelista, seja ele pastor ou mestre, você está ungindo um cabeça. E se você está ungindo um cabeça, isso significa que ele não vai ficar contigo muito tempo. Misericórdia. Morrer, meu Deus. Ai, o senhor não formou algo que eu vi. Meu Deus. Isso é um dos maiores erros e explicação por que de tanta divisão na igreja brasileira. Verdade, Deus do céu, santificado. Quando você unge com óleo, está dizendo, vai levantar um novo ministério, vai levantar um outro cabeça. Nenhum ministério pode ter duas visões, porque duas visões dá divisão. Então, como se reconhece ministérios no Novo Testamento? Impondo as mãos. Atos 6 fala sobre o reconhecimento de diáconos.
Atos 13 fala sobre o envio de apóstolos. Nenhum dos dois usa óleo. As igrejas mais antigas e tradicionais, não tradicionais sem crer no Espírito Santo, mas por tradição, Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, nunca usaram óleo para reconhecer ofícios. Antigamente não tinha esse costume. As igrejas neopentecostais começaram a colocar óleo para tudo. O óleo na dispensação da graça é para quebrar o jugo e se houver enfermos entre vós. Só. Fora esse isso. negócio das pessoas, que eu falo de mim, né? Porque eu estou falando que eu estou revendo esse conceito. Que a gente unge todo mundo. Se é para quebrar o jugo e para declarar proteção e saúde, não tem problema nenhum. Sim. Tá? Um ato profético para quebrar o jugo e para livrar de enfermidades. Mas se é para reconhecer, né? Porque é um hábito da igreja de hoje, é um costume, vai ser assessor do carimbador da secretaria. Vamos ungir, gente. Chama aqui na frente e derrama a hora. Você está sendo ungido para quê? Assessor de carimbador da secretaria. E unge. Errado. Então, Saulo e Barnabé recebem a imposição de mãos. Eu falo isso na Pedras Fundamentais, que está gratuito lá no YouTube. Curso de Teologia. Né? Esse canal, quantas matérias já tem lá? Tem umas 10, 12. A do programa está completa, do segundo até Jesus. Então já tem 16 matérias lá, tá? YouTube completa, gente. Completa, editada, curso de teologia. Tá? É vídeo aula, gratuito, aberto para qualquer pessoa. Curso de teologia. Tem 16 matérias lá, logo a gente põe mais 8 para ficar as 24, primeiro e segundo ano completa. Primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro ano completa. A postura de Pedro aqui não foi uma postura de convicção teológica. Lembra que nós falamos ontem? Eles tiveram uma não pequena discussão. Paulo resistiu Pedro na cara. E aí na hora que vai para a igreja de Jerusalém, ele muda o discurso. Ele mudou o discurso não de uma questão de convicção teológica, mas ele mudou o discurso de uma questão de covardia. Da mesma forma que ele negou Jesus 3 vezes. Ele viu que a coisa ia pegar e ia ficar feia, e aí ele lembrou do que o Senhor tinha dito para pregar aos gentios. Agora, 2,13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Circuncida, não circuncida, deve circuncidar, não deve circuncidar. Só que essa palavrinha dissimulação no original é upocrisis. Upocrisis é pior do que dissimulação. Upocrisis é fingimento. É hipocrisia. Começaram a zombar de Paulo quando disse que não era para circuncidar. Fingimentos, hipocrisia. E aí dos versos 14 a 17, vai falar desse conflito entre os dois. Quando vi que andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Por que aqui ele vai dizer na presença de todos? Porque um erro que é feito público tem que ser corrigido publicamente. Um erro que é feito no anonimato deve ser corrigido no anonimato. Um erro que é feito no particular tem que ser corrigido no particular. Se contaminou o coletivo, tem que se corrigir no coletivo. Lembra que falamos ontem da ética que teve
Paulo e Barnabé de voltar à igreja de Jerusalém, passar por todas, contar os testemunhos, alegrar todo mundo, mas não citou que os dois estavam brigados? As outras igrejas precisam saber. Maturidade. Agora aqui não. Aqui contaminou todo mundo na presença de todos. Então Paulo teve que resistir na presença de todos, dizendo: sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeu, por que queres obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza, não somos pecadores dentro dos gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então eles chegam a uma concordância e concordam que não há mais distinção entre judeu e gentio, entre judeu e grego, no caminho da salvação. E ele conclui esse capítulo 2 com a crucificação de Jesus Cristo. Porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O que ele está dizendo? Eu era fariseu dos fariseus, zelava pela lei, pelo Pentateuco. Se eu voltar a isso, eu na verdade sou transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado? O velho homem, a velha criatura, a velha natureza. E vivo não mais eu. Vivo não a minha vontade, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, segue-se que Cristo morreu em vão. Se pudermos alcançar salvação mediante a lei, mediante a obediência da lei, então a morte de Cristo na cruz do Calvário foi em vão. Mas não tem como alcançar a salvação cumprindo a lei. A lei não serve para salvar ninguém. A lei só serve para mostrar que necessitamos de um Salvador, que necessitamos do nosso Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, rica, excelente, eficaz, mais penetrante qualquer espada de 2 fios. Ministra aos nossos corações e só o teu Espírito para testificar aquilo que é a tua verdade e as mudanças que precisamos fazer, ó Pai. Leva-nos na tua paz, na tua segurança, dá-nos a cada dia revelação da tua vontade e leva-nos guardados no esconderijo do Altíssimo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.